Zacarias, capítulo 1, versículo 17. Zacarias 1, versículo 17. A palavra do Senhor está nos dizendo: e diga mais. Versículo 17, filha. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades, Judá e Sião, Jerusalém e Sião, transbordarão de prosperidade. As minhas cidades ainda aumentarão, transbordo, e prosperarão, porque o Senhor ainda há de consolar a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Versículo 18. Em seguida, e eis que olhei para o alto, levantei os meus olhos e vi 4 chifres. Versículo 19. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros, em algumas versões 4 artesãos. Versículo 21. E então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém podia levantar a sua cabeça. E estes, porém, esses artesãos, vieram para os amedrontarem, vieram para os aterrorizar, para derrubar, para quebrar todo o poder, os chifres desses que se levantaram contra a terra, botaram eles para espalhá-los. Senta aí, por favor. Há uma promessa de Deus. Essa promessa estava quando o povo tinha passado 70 anos, Jerusalém, Israel, Judá e Israel, 70 anos cativos, escravos da Babilônia. E Deus mostra em visão para Zacarias, um desses que faziam parte do colégio de Neemias, que foi usado para a reconstrução dos muros de Jerusalém, Esdras, que juntou o povo e pregou a palavra, restaurou a cultura dos céus, a cultura de Deus para o povo em Jerusalém. E Zacarias agora está recebendo do Senhor visões. Ele vê 4 chifres na Bíblia. Toda vez que falar sobre chifre, a interpretação é domínio, autoridade. Então 4 nações se levantaram contra Israel, contra o povo de Deus. E os feriram, escravizaram, roubaram, envergonharam, roubaram a sua honra, a tal ponto, assim como nós lemos no texto, que o povo já não podia mais levantar a sua cabeça. Então era vergonha, então era assolação que aquele povo experimentou. Então Deus mostra para Zacarias: está vendo esses 4 chifres? Essas são as 4 nações que ofenderam o meu povo durante 70 anos. Irmão, 70 anos é uma vida. 70 anos é muito tempo. Se basta 2, 3 anos para mudar um homem bom num homem mau, um casamento bom numa ruína, uma família que começou na melhor das intenções, na pior família da terra. O filho que nasceu tão bonitinho, basta apenas 10, 20 anos
para que aquele filho que nasceu tão bonitinho, a alegria da casa, conheça o caminho das drogas, conheça o caminho do crime, e aquilo que era tão bonzinho se torna numa pessoa tão má. Às vezes, até jovens, crianças que foram criados no banco da igreja, por se desviarem do Senhor, porque o problema de Israel foi ter se desviado do Senhor, adorado idolatrias, deuses de outras nações. Foi isso que derrubou Israel. Esse foi o pecado que Deus levou em conta. Foi isso que derrubou, que levou o povo escravo. A idolatria. Então, às vezes, alguém se desvia do caminho do Senhor e vai experimentar a pior vida. Nós temos aqui na igreja a história do pastor Valber. E o Valber contou para mim que a avó dele trazia ele na igreja e insistia com ele: você vai na igreja. E ele foi criado como criança na igreja, mas quando chegou na fase de juventude, de achar que sabe de tudo, não precisava mais obedecer a avó, nem vir para a igreja, se rebelou contra o ambiente que estava proporcionando para ele segurança, futuro seguro. Aí ele foi conhecer o mundo do crime, das drogas, e ele chegou num lugar tão terrível nessa fase da vida dele, que ele experimentou a síndrome do pânico. Ele tinha no porta-luva do carro dele um medidor de pressão arterial, tinham na casa, tinham no serviço, porque ele tinha medo de morrer. Ele não podia sair de casa, porque ele ficava preocupado: vai que eu morro. Tinha uma criancinha na época, a filha dele era bem pequenininha. Vai que eu morro, como é que vai ficar minha filha? Então imaginem, o que eu quero trazer para os nossos olhos é isso: que alguém que se desvia do caminho do Senhor vai experimentar uma vida fracassada, uma vida de tormento. Isso falando em vida enquanto a gente vive. Se a gente falar da vida, da alma, que ou vai morar com Deus nos céus, ou vai viver na eternidade do inferno, porque se alguém crê que Deus existe, também deve crer que o inferno existe. E o inferno não foi feito para nenhum ser humano. O inferno foi feito um lago de fogo, de enxofre terrível, para o diabo e seus demônios. Mas quem rejeita o céu, vai parar no inferno. Não tem outro jeito. Então, se enquanto eu estou vivendo, eu decidi zelar da minha alma, na presença do Senhor, pelo caminho do Senhor, eu estou garantindo a eternidade com o Senhor no céu e tirando a possibilidade de viver nas trevas com o inferno. Agora, se eu me desviar do Senhor e perder a vida aqui, chegar à morte aqui, a eternidade da minha alma será no inferno. Então veja bem, esse era o cenário daquele povo, assolado de tal forma que andava que nem porco. Eu já viram porco andar? O porco não consegue olhar para cima, só os seus olhos viram para cima. Sempre de cabeça baixada, sempre vencido, derrotado. Como nós podemos cantar? Como que a gente pode celebrar? Os nossos instrumentos estão pendurados. A gente não pode, nós somos escravos. Agora aquele povo volta para a sua terra, uma parte daquele povo volta para a sua terra e vê a desolação, vê as ruínas. Cada um agora se preocupa em construir o seu pedacinho de chão, de terra, botar ali um teto sobre a cabeça dos seus filhos, mas ninguém tem honra, gente. Ninguém tem alegria de viver, ninguém tem prazer, ninguém tem contentamento. Vocês conhecem alguém assim?
Vocês conhecem a história de alguém assim? Gente que não tem contentamento, não tem por que viver. Já disse, já pronunciou: eu não sei para que eu existo. Minha vida é de sofrimento em sofrimento, de batalha em batalha, de desgraça em desgraça. Vocês já viram alguma coisa assim parecida? Aquele povo estava desse jeito. E Deus leva Zacarias a ter uma visão. Zacarias vê essas 4 autoridades, esses 4 espíritos que destruíram, arrasaram o meu povo. Está vendo, Zacarias? Se a gente olhar para o presente ano, a gente ainda está vivendo os reflexos de uma dita pandemia, em que, vou só fazer você pensar um pouquinho, não precisa pensar como eu, mas só pensa nisso que eu estou falando. Quando começaram a morrer por causa do Covid, por causa da incapacidade de tratar os enfermos da maneira correta, eles diziam: esse negócio é tão contagioso que tem que ser colocado em 2 envelopes o corpo, 2 sacos. Vocês lembram disso ou não? E tem que enterrar rápido, não pode nem velar. O caixão tem que ser lacrado. Vocês lembram disso ou não? Mas fazia a gente usar uma máscara de tecido comum. Se o negócio precisava ser um tratamento tão sério, tão criterioso, davam para a gente a possibilidade de ficar imune ao contágio com a máscarazinha simples, que não precisa ser descartada. Se no hospital, para fazer uma cirurgia, o médico põe uma máscara, faz a cirurgia e descarta ela, tem que ser incinerada. Vocês já viram isso ou não? Falando alguma mentira aqui ou não? Aí eles obrigam a gente a usar uma máscara, que a gente pode lavar. Que a Carol, minha sobrinha, pega a máscara que tiver na frente e põe na cara. Nem sei de quem é. Essas autoridades, esses governos estão funcionando hoje, nos nossos dias. São autoridades, são principados que dizem não. São forças, são decretos que dizem: não é possível, não vai conseguir. São vozes que estão humilhando a tal ponto que a cabeça já não é mais levantada como honra. Por que a Bíblia tem essa figura de cabeça levantada? Em Apocalipse, Jesus está dizendo: guarda bem o que tem. Guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não é alguém que vem e rouba a nossa coroa. É para que quando a honra acaba, a coroa cai. Quando falta honra, quando falta a postura, quando falta intimidade, a desonra vem e a coroa da honra cai. Então os decretos vêm, as autoridades, as forças vêm, o maligno vem, o pecado vem, subjuga a tal ponto que a pessoa já não tem mais aquele prazer de andar de cabeça erguida, de peito estufado, como filho de Deus. Irmãos, a mensagem do Evangelho continua funcionando. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que recebem Cristo agora são feitos filhos de Deus. E como um filho de Deus pode andar tão envergonhado, tão abatido, tão vencido, tão dominado por vícios, por pecados?
dominado pela mentira, faz parte de sua vida. Por isso não pode levantar a cabeça como um filho de Deus, rasgar os céus na oração, dizer: papai, estou aqui de novo em nome de Jesus. Não pode mais. As autoridades, os chifres, os governos, as potestades têm dominado. E Deus mostra para Zacarias: Zacarias, está vendo essa autoridade? Eu tenho solução, Zacarias. Porque haverá na minha cidade prosperidade abundante. Prosperidade, não pense mediocremente, não pense pequeno, de achar que prosperidade é dinheiro. Prosperidade é vida abundante. Prosperidade é olhar para o necessitado e se compadecer dele porque pode, transformar a vida de pessoas, criar filhos na presença de Deus, dos quais crescerão na presença de Deus e te darão só prazeres. Isso é prosperidade. Prosperidade é olhar para a pessoa que você decidiu viver a vida do lado dela e falar: bem, nós já não é tão novinho como a gente era, as coisas já não são como eram, mas eu te amo muito mais do que ontem e menos do que amanhã. Bem, pega essa. Fala isso sempre para ela: eu te amo hoje mais do que ontem e menos que amanhã. Vale a pena. Isso é prosperidade, queridos. Prosperidade é receber de Deus uma capacitação, receber de Deus um toque. Você não vai fechar com esse, você vai fechar com aquele. Mas Deus, aquele é tão pequeno, só que esse acaba amanhã. Aquele ali vai te sustentar por muito tempo. E o que começa pequeno, sendo você fiel no pouco, eu te coloco sobre muito. E isso é prosperidade. Então a promessa de Deus para o seu povo, para a sua cidade é: haverá prosperidade transbordante. Irmão, transbordante é que satisfaz a minha vida e pega para o lado, contagia, muda histórias, muda situações. Isso é prosperidade. Mas qual a solução que Deus tem para isso? Promessa é: haverá prosperidade transbordante. Mas qual é a solução para isso? Do nada a prosperidade vem? Nem Jesus pregou isso. Ele falou: eu vim como promessa do Pai, eu envio meu Filho, e todos aqueles que recebem, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nada acontece no inerte. Ah, Jesus está aí? É a manifestação do amor de Deus? É, prazer Jesus, dá vida abundante para mim. Não. Se eu não for Senhor da tua vida, não tem abundância, não tem prosperidade. Então tem solução, Zacarias. Para que aconteça, para que a promessa seja realidade, tem solução. E a solução é o que, Deus? Olha ali aqueles 4 camaradas. São artesãos. Ah, Deus, o Senhor está brincando comigo. Artesão, gente da arte, gente que faz coisas, um músico, gente que... Ô Zacarias, depois de muitos dias dessa nossa conversa, eu vou escolher para mim, como um vaso, que esse camarada vai dizer lá na terra aos gentios, não só ao povo de Israel, ele vai dizer assim: porque o Deus, o qual eu sirvo, Ele tem muito mais além, abundantemente, daquilo que eu espero ou penso. Está entendendo, Zacarias? Mas Deus, como é que o Senhor faz isso? Como é que pode artesãos,
Como é que pode artistas fazerem isso acontecer? Porque nesses artistas, nesses artesãos, é que habita a resposta. Qual resposta, Deus? A criação. A partir da palavra, a partir do desejo, daquilo que eu mentalizei, eu vi a terra sem forma e vazia, e a partir do nada eu fiz tudo, Zacarias. Esse poder de criação está sobre a vida dos artesãos. Então a resposta para vencer tudo isso está na criação. Pastor, eu achei que era poder de Deus. Calma. Na reconstrução das cidades haverá prosperidade transbordante. É o que diz o versículo 17. Mas para isso Deus vai usar o poder da criação contra tudo aquilo que tem sido inimigo das nossas vidas. Salomão, filho de Davi, herdeiro do trono de Israel, vai governar o povo. E Salomão podia ter pedido para Deus as maiores riquezas. Salomão podia ter pedido para Deus a maior das riquezas. Ele poderia ter dito ao Senhor: ah, Senhor, eu quero poder, eu quero autoridade para governar. Mas a oração de Salomão foi assim: Senhor, dá portanto ao teu servo um coração sábio, que possa discernir, conhecer entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o seu povo. 1 Reis capítulo 3 versículo 9. A fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem sabedoria que vem de ti, quem pode governar esse povo tão grande? Olha a oração. Ah, então você quer sabedoria, Salomão? É, Senhor, eu preciso governar o teu povo com justiça, com equidade. Eu preciso, sabe, Senhor, eu preciso fazer com que esse povo seja bem julgado. Então vou fazer o seguinte: como você me pediu sabedoria e não poder, não autoridade, você não me pediu riqueza, então eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te encher de bens, eu vou te encher de coisas poderosas. Seu nome será um nome diferente. E no capítulo 4, versículo 29 de 1 Reis, Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal, e conhecimentos tão grandes e profundos que não podiam ser medidos. A sabedoria de Deus dada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o Ezraíta Etam, mais do que Emã, mais do que os filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações em redor. Salomão, que pediu sabedoria para Deus, criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Nem o maior compositor da terra chegou a 10% disso. Salomão falou a respeito de plantas, aprendeu botânica. Que jeito? Com Deus. Salomão conheceu a estrutura do cedro, do isopo que brota da parede. De igual modo também ele falou, ele ensinou a respeito dos animais dos 4 patas, das aves, dos animais que se movem rente ao chão, dos que rastejam e dos peixes. Um rei, um príncipe, aprendeu com Deus tudo a respeito disso aqui. Sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre
a sabedoria desse rei. Salomão era tão grande em sabedoria, e por causa da sua sabedoria, ele fez acontecer. Salomão trabalhou de uma maneira tão grande, com a sabedoria, e essa sabedoria era a influência do Espírito Santo, era a própria sabedoria de Deus sobre a vida dele. Ele tinha um grande trono, 1 Reis capítulo 10, versículo 18, ele tinha um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Olha a grandeza de Salomão. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço. Junto de cada apoio, a escultura de leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos seus 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava com o trono de Salomão. Salomão tinha uma sabedoria tão grande que depois de construir o templo, a casa de Deus, ele constrói a sua casa, perto da casa de Deus. E chamou um camarada que era carpinteiro e falou assim: olha, eu quero uma escada em caracol, que sai da minha casa e entra na casa de Deus. Escada em caracol. Eu vim saber disso há 10 anos atrás, que tinha escada em caracol. Salomão já tinha mandado, ele bolou, ele fez o projeto. Carpinteiro, faz essa escada em caracol que sai da minha casa, mas tem que ser com a madeira tal, hein? Você vai esculpir essa madeira e vai criar essa escada. Então havia sobre Salomão uma sabedoria tão grande, tão grande, tão grande. O seu trono foi feito, sabe quando transborda? Nós não falamos agora há pouco que a visão de Deus para Zacarias é que haveria uma bênção, haveria uma prosperidade tão grande que transbordaria. Salomão vê tudo isso transbordando no seu reinado, transbordando a partir da sua vida, uma sabedoria tão grande acontecendo, que ele manda construir o maior trono do mundo. Nenhum dos reinos tinha um trono como o dele. Era coisa grande, poderosa. E Salomão andava em temor diante de Deus, reinava com justiça sobre Israel. Pastor, por que você está falando isso? Porque o mesmo poder de criação que fez o mundo estava agora influenciando Salomão. E o reino de Israel foi conhecido como o maior reino do Oriente. Salomão era o cara, não tinha ninguém comparado a ele, porque todas as respostas de governo, de justiça, todas as respostas para a segurança, nós vamos proteger Jerusalém, precisa construir os muros, precisa construir as edificações, as torres, Salomão tinha capacidade de criação para tudo isso, e essa sabedoria vinha de Deus. Essa sabedoria, essa era a mesma sabedoria, era o mesmo conhecimento, era o mesmo poder de criação que criou o mundo. Então Salomão podia dizer: a criação é resposta para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero. Olha onde a palavra do Senhor vai nos levar. A criação é resposta. Repete comigo isso: criação é a resposta. Veja bem, um estudo feito nos Estados Unidos com 1.600 crianças, há muitos anos atrás, disse que crianças de 3 a 5 anos, estimuladas à criação, correspondiam a 95%. 5% apenas daquelas 1.600 crianças não tinham uma criação estimulada, não tinha uma criação, um índice de criatividade grande. 5% dessas crianças, de 1.600, 95% de crianças tinha ali um conhecimento grande, tinha um poder de criatividade muito grande.
Aos 10 anos de idade, estas mesmas crianças tinham apenas 30% de capacidade de criação. De 95 aos 5 anos de idade, para 30% de capacidade de criação. Crianças de 12 anos de idade chegaram a 12% de capacidade de criação. E adultos, 2% de criação. Pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Quer que eu responda? Jesus disse que se os adultos, que só têm 2% de criatividade, não se tornar como criança, não pode ver o reino dos céus. Para que Jesus fala que nós adultos precisamos nos tornar como crianças? Pai, mãe, tio, tia, quer brincar com a sua criança? Quer entender isso que eu estou falando no teu ambiente domiciliar? Pergunta para essa criança um negócio assim, e deixa ela falar. Não põe resposta na boca dela. Eu queria construir uma nave. Como é que você acha que eu deveria construir? Essa criança pequena vai te dar as piores respostas, as mais descabidas respostas. Ou você pergunta para essa criança, como que você acha que papai e a mamãe podem viver bem? Se você tiver coragem de perguntar para a criança. A criança vai te dar uma resposta descabida, mas procura o poder de criação que está na resposta da criança. O grande problema do ser humano é dizer para a criança, não é desse jeito. O adulto, que só tem 2% de criatividade, diz para a criança, não, você não sabe nada. E a resposta está na criança. O poder de criação está na criança. E Jesus está falando, se você não se tornar como criança, a tua obrigação é se tornar como criança, porque na criança tem poder de criatividade exalando, exalando, exalando. Dá um papel e uma caneta, um jogo de lápis para a criança e fala, desenha o que você quiser. Ela vai desenhar, e você pergunta, o que é isso? Isso aqui é um castelo, isso aqui é não sei o que. O poder de criação de uma criança está assim, fluindo, 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 fluindo. Mas os adultos estão sempre moldados, pré-moldados. Quem sabe de construção sabe que existe uma construção que chama pré-moldada. Você faz os pilares dela antes, e quando levanta, não pode mais mudar, que ela foi pré-moldada. Assim é a mente de gente que não transforma o entendimento, para que receba a capacitação de criação, para experimentar aquela que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por que as coisas não acontecem? Porque o poder de criação está anestesiado. A resposta dos artesãos vinha para trazer à cidade prosperidade transbordante, mas muito mais do que isso, mandar os inimigos sair fora. Eles vinham para aterrorizar. O poder de criação causa terror no inimigo. O poder da criação de Deus sobre a tua vida vai causar terror nos teus maiores inimigos, e eles vão ter que dar no pé, eles vão ter que cair fora, porque esse poder de criação é resposta para o problema. Você vai dizer, não é você mais que me domina, mas o poder daquele que a partir do nada fez tudo que está funcionando através da minha vida. Eu tenho resposta, eu tenho solução, eu vou dizer não ao teu domínio, sai fora em nome de Jesus. O problema é que os adultos estão anestesiando a mente, deixando o mundo moldar a sua mente, esquecendo da palavra, esquecendo disso aqui que está fluindo, gente. A palavra de Deus é um turbilhão, ela não para, ela está acontecendo nesse exato momento. O problema do ser humano, do homem, da mulher, que chega nessa condição de não tem jeito, é que ele virou tampa
e não rio. Tampa, fechou. É isso. Mas rio flui. Flui. Faz acontecer. Então, a criação é uma resposta de Deus. A criação é sabedoria. A criação é a capacidade de criar. A criação é a capacidade de olhar para o nada e dizer assim: eu consigo fazer alguma coisa a partir disso. A criação é o poder de ouvir o que significa o diagnóstico do exame. E falar assim: eu vou criar aqui. Eu vou criar a resposta que eu quero para essa situação. O exame está dizendo que o câncer tomou conta. Mas eu crio agora na minha mente um corpo saudável. Saudável a tal ponto que eu me vejo testemunhando para as pessoas que Deus me curou, que a resposta estava dentro de mim, a resposta é Deus. Só que nesse período de tempo, eu dediquei a minha vida ao Senhor. Eu não fiquei terceirizando o meu problema, e muito menos curtindo ele, e muito menos potencializando ele. O câncer mata, isso aqui é terrível mesmo. Mas eu levei isso tudo ao meu período de jejum, de oração. E aquilo que eu quero aqui na minha mente vai ser realidade. Aquilo que eu desejo viver, a vida que eu desejo viver, vai se tornar realidade. Não vai ser apenas um sonho ou um projeto, mas vai se tornar uma realidade. Porque eu crio a partir do caos, eu crio a partir do nada. Eu tenho poder de criação, eu tenho poder de invenção. É por isso que Paulo fala. E aí não dá para ser nada, não dá para ter resposta, não dá para ser vitorioso sem Jesus. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: sem Jesus não dá. Sem Jesus não vai dar, irmão. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Sabe quem que eu prego? Eu prego a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Quer ter poder de criatividade? Tenha Cristo. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. A palavra diz que em Cristo Jesus estava toda a plenitude de Deus. Então, quanto mais Cristo cresce dentro de mim, mais esse poder de criação, mais esse poder de resposta vai acontecendo dentro de mim. É por isso que Jesus falou: sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim vocês não são nada, vocês não podem, não tem resposta. Sem mim não tem resposta. Eu sou caminho, verdade e vida. Quer ouvir verdade? Sou eu. Quer saber por onde ir? Sou eu. Quer ter vida? Quer ter prosperidade? Quer ter transbordo? Sou eu. É por isso que o apóstolo Paulo fala isso, que toda essa plenitude de Deus está em Cristo Jesus, e nós pregamos Cristo, que é poder e sabedoria de Deus. Quanto mais Cristo é conhecido em nós, mais a resposta acontece a partir de nós, em nós e a partir de nós. Recurso. Se o apóstolo Paulo prega Cristo, é porque, ele chega a dizer: a vida que vocês acham que eu vivo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso responde alguma coisa ou não? Sabe, tem gente que é meio de Jesus, é só meio. Não se entregou ainda completamente, totalmente ao Senhor. Por isso que parece ser uma mente tão fechada, tão incapacitada. Olha para o problema,
Olha para o crescimento aí do chifre. Esse trem me domina, esse trem me judia, esse trem acaba comigo. Mas não tem poder de criação como resposta. Por quê? Porque é meio de Jesus. Que jeito, pastor, que eu posso ser meio de Jesus? Quando eu só vejo Jesus na minha vida quando eu estou na igreja. Quando eu estou lá fora, quando eu falo com os meus funcionários, quando eu falo com os meus amigos, Jesus não é conhecido. Jesus não é enxergado na minha vida. Então, se Paulo diz, eu prego a Cristo, que é poder e sabedoria de Deus, é porque Jesus é tão vivo dentro dele que ele chega a dizer, eu não vivo, é Cristo que vive em mim. E é por causa disso que tem resposta. É por causa disso que a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo foi o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento, traz uma lista de conjuntos de coisas que nós podemos viver baseados nisso. Quero conhecer o poder de Deus, quero fluir nos dons espirituais, quero viver a manifestação da glória de Deus. Escuta o que alguém recebeu de Deus, viveu com Deus em intimidade com Cristo, tem para oferecer. Mas não, o bobão vai para o YouTube, coach, dá uma aula aí para mim. Tem uns ainda que se submete a se levantar 4 e não sei o que da manhã, tomar um banho frio, gelado, para sentar na frente e participar de uma live. Eu sei que você sabe, eu também sei. Vai no coaching. Pode até ser que tem alguma coisa boa lá, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com o poder e sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Há uma unção disponível, não para artesãos de arte morta. Eu quero ser um artesão, eu vou pintar. Não é isso. Não é isso. É para artesãos de temas atuais. Você vai olhar para a situação que está a sua casa, você vai olhar para a situação que está teu casamento, você vai olhar para a situação que está teu filho. Eu sei do testemunho de uma mulher que chegou no homem e disse assim: pastor, eu estou envergonhada demais. Eu tenho muitos filhos, mas só uma menina em casa. Só que essa minha filha virou prostituta, pastor. E você já pediu para Deus? Sim, eu já pedi. Como você falou? Senhor, a minha filha, aquela prostituta. Senhor, a minha filha, aquela prostituta. Senhor, a minha filha, aquela prostituta. Vergonha da minha casa, vergonha do meu marido, vergonha dos seus irmãos. Então, filha, sabe por que Deus não te respondeu? Porque você ainda não disse para o Senhor como ela poderia ser. Você ainda não olhou para o seu problema, o problema da sua filha, e disse assim para o Senhor: Senhor, a minha filha que eu gerei 9 meses aqui no meu ventre, é uma pregadora da tua palavra. Uma mulher que tem um casamento digno e filhos lindos, são meus netos. Começa a criar. Começa a dizer para Deus aquilo que você deseja na tua filha. Ele deu esses conselhos para ela e despediu. Deus te abençoe. Cria aí, cria na sua mente. E depois de criado na sua mente, com desejo ardente no seu coração, clame ao Senhor: Senhor, é isso que eu quero que aconteça. É isso que eu trago à existência, no nome de Jesus. Passaram-se anos. Aquela mulher chegou na igreja acompanhada de uma outra, com 2 crianças. Oi, pastor, o senhor lembra de mim? Não lembro. Lembra que eu falei para o senhor que a minha filha era prostituta? Lembro. Olha ela aqui hoje, pastor, com seus filhos. Naquela igreja, a mulher se tornou a referência em culto domiciliar. Uma igreja pequena, 300 mil membros. Deus pode.
Deus faz. Esta unção está disponível para artesão de coisas vivas, de guerras atuais, de problemas atuais, de situações agora. Não é de utopia, gente, não é de coisa que, não, isso não é para mim. Deus está disponibilizando uma unção, a resposta da criação, dentro de homens e mulheres, para criarem no meio do caos, e aterrorizar o seu inimigo, aterrorizar o seu dilema, o seu problema, a tal ponto que vai sair cantando, o pneu da tua vida vai sair rápido. Se esse inimigo apareceu por um caminho, a palavra do Senhor garante que ele vai fugir por 7 caminhos da sua vida. As faculdades que estão dominadas pelo governo do comunismo, do socialismo, vai ter um agente de Deus com poder de criação para influenciar os amigos, para influenciar os colegas. Peraí, Deus é resposta através da minha vida, vai mudar o cenário. Para, gente, de ficar só escutando, só assistindo o filme. Deus não está morto, e Deus usou apenas um. É Deus que tem uma unção disponível para os seus filhos, para a geração atual, ser resposta na faculdade, ser resposta nos laboratórios. Você já pensou um técnico de laboratório pegar um exame lá ruim toda a vida? Isso aqui é de morte, é questão de dias. Mas em nome de Jesus eu crio. Nem sei quem é essa pessoa, nem sei quem é esse trem aqui, não sei, nunca vi. Mas em nome de Jesus eu crio agora juntas e medulas para uma pessoa de quantos anos de idade? 47 anos de idade. Não, é muito novo para morrer desse jeito. Mas já pensou um técnico de laboratório fazendo isso no oculto, criando a partir do caos? Você já pensou isso? Você já pensou vereadores, deputados, ministros, criando o céu na terra, criando resposta do céu na terra? Não. Essa lei aqui foge agora. Essa lei aqui não. Mas enquanto ficar de braço cruzado, enquanto os crentes ficar de braço cruzado, só sendo servo das injustiças que estão acontecendo no nosso município, no nosso estado, no nosso país, a gente está de braço cruzado. Já tem gente lá, mas não estão fazendo, não são artesãos de Deus, não tem uma unção de Deus como resposta para a nação, como resposta para o município. É hora de descruzar os braços e se colocar na disposição do Senhor. Gente que toma para si essa unção. Senhor, eu quero essa unção para ser resposta, para a escola que eu estou, para ser resposta para o município que eu estou. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se os bons não ocuparem os lugares, o mal reina. Se o justo não ocupar a cadeira, o ímpio toma. É por isso que a palavra do Senhor diz: não deis lugar ao diabo. Isso está a partir da alma e naquilo que a gente está inserido, naquilo que a gente está envolvido. Você vai dar lugar para o diabo aproveita, ele é aproveitador. Você não vai lá tomar a tua postura, você não vai fazer uso dessa unção, dessa resposta que está dentro de você. O diabo vai colocar os agentes dele. Depois não adianta reclamar, depois não adianta dizer: olha, já se viu uma coisa dessa, esse tipo de ensino. Também quando era para fazer, você ficou de braço cruzado, você não fez, você não se dispôs, a gente não fez, não ocupou o lugar. Oh, crentes, eu digo para vocês, ao mundo lá fora, esperando a manifestação. Romanos capítulo 19,
capítulo 8, versículo 19 e 20. Abre comigo a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 19 e 20. A própria natureza criada aguarda com anseio que os filhos de Deus, resposta para o mundo, sejam revelados. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque toda criatura, versículo 20, porque toda criatura, tudo que foi criado, ficou sujeita à vaidade, à futilidade. Esse mundo sem Deus é nada. Mas essa criação, versículo 21, ela está na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu quero me atentar ao versículo 19. A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo lá fora, as coisas dentro de você estão clamando pela tua manifestação. As coisas aqui fora, as coisas que você tem vivido estão clamando. Seu casamento, sua família, seu emprego está clamando. Vai, se manifesta. Você é filho de Deus. Toma postura, se manifesta. É um clamor, queridos. A terra está clamando pela nossa manifestação, pelo nosso posicionamento, pela nossa proclamação. É tempo, pelo amor de Deus, de parar de ficar assistindo esse cenário caótico de braço cruzado, falando, é assim, não muda, não vai mudar. A resposta está dentro de nós. A resposta para esse tempo presente está dentro de nós. A resposta para esta casa em ruínas está dentro de nós. A resposta para esse emprego falido, para essa empresa falida, está dentro de nós. E ela está gemendo. A situação está gemendo pela manifestação, pela nossa manifestação. Em 1 Pedro capítulo 2, eu encerro com esse versículo e uma oração. Primeira carta de Pedro capítulo 2. Fala quem nós somos, e eu gostaria que você lesse isso de pé em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 10. Dá para ir, Gabi? Na sequência. E chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, ouvem, mas não querem praticar, sendo desobedientes, para os que também foram destinados.
Versículo 9, mas vós sois a geração eleita. Eu vou dizer, eu vou colocar alguma coisa junto disso aqui, não estou acrescentando, eu estou parafraseando. Você é a geração da resposta, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo adquirido, para que se manifeste, anuncie aí, o poder daquele que te chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo era povo, vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus, não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Pedro está escrevendo a nosso respeito, para o ano de 2022, para esse tempo que nós estamos. Nós somos a resposta para essa geração. Nós somos a geração eleita. Geração eleita. Nós somos a geração da resposta. Nós somos o povo adquirido, adquirido por Cristo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar, ser resposta à grandeza daquele que nos convocou. A gente não está mais nas trevas, daquilo que só olha para o caos, mas nós somos transportados para o reino da luz, para o reino da criação. Pedro está escrevendo a respeito de você e de mim aqui. Pedro está escrevendo a respeito de nós, queridos. Nós somos a geração da resposta. Coloca a mão no teu coração e diga: eu sou a geração da resposta. Não é os que vieram antes de mim, não é os que vão vir depois de mim, é eu que sou a geração da resposta. O poder da criação, a sabedoria, o poder de Deus está dentro de mim. Eu sou aquele que foi transportado das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Querido Deus, eu sei que essa unção está dispensada sobre as nossas vidas, Senhor. Eu sei que esse poder impactante da Tua palavra está dispensado sobre as nossas vidas hoje e agora. Não foi por acaso, nunca é por acaso que o Teu Espírito fala através da nossa boca, e nem que coloca diante dos nossos olhos a Tua palavra. E eu estou dizendo para esta igreja agora, que eu estou dizendo para essa mulher agora, para este homem agora, que ele é a geração da resposta, é a geração que o Senhor escolheu para ser resposta. Em nome de Jesus, esta unção e este poder de criação tome conta agora destes nervos, destes neurônios, deste cérebro agora, em nome de Jesus. Poder da criação, Espírito Santo de Deus, esta mulher que se vê incapaz, que se vê improdutiva, que não sabe guardar as coisas, que não sabe nem pensar direito. Ó Espírito Santo, Tu és a autoridade, Tu és o poder de Deus, Tu és a manifestação de Deus. Toma conta agora desses neurônios, toma conta agora dessa medula, toma conta agora deste cérebro, forma dentro deste ser, ó Deus, desta geração que o Senhor escolheu, forma dentro dele agora, um poder de capacitação agora, que a terra não pode explicar, mas que os céus podem manifestar. A resposta virá destes lábios, a resposta virá destes olhos, a resposta virá destas mãos, em nome de Jesus. Não foi à toa que o salmista disse: ó Deus, capacita as minhas mãos para isso que eu vou enfrentar, porque a resposta vem dos céus através da minha vida. Eu sou resposta, eu sou geração, eu sou povo escolhido por Deus para responder, para manifestar diante da criação que clama, diante desta terra que clama pela minha manifestação.
geração. Então, em nome de Jesus, estes homens e essas mulheres que se dispõem, Senhor, na tua autoridade, na influência do teu Espírito, toma conta dele agora, toma posse dela agora, toma, Senhor, todas as forças, todos os neurônios, toma agora, Senhor, isto que este homem é, isto que esta mulher é, e manifesta nele o teu poder, manifesta nela o teu poder, do que é sabedoria e poder de Deus. Ó Senhor Jesus, toma agora todo o entendimento, toma agora o respirar. Esse que agora ouviu que a resposta para essa geração, a resposta para esse problema está dentro dele. É ele, é ela que foi eleita pelo Senhor como geração escolhida, foi eleita pelo Senhor como alguém que o Senhor escolheu para depositar esta unção, este poder de criação, sendo resposta para este mundo. Toma agora, Espírito Santo, toma agora o entendimento, toma agora o Espírito Santo, eu te peço, toma agora esta mente que é renovada agora pela tua palavra. Senhor, eu não renovei a mente de ninguém, foi a tua palavra que renovou, foi a tua palavra que mudou o entendimento, é a tua palavra que disse para esta pessoa, foi a tua palavra que disse para essa mente: não pense mais desse jeito, não olhe para a situação e não pense mais assim. Foi a tua palavra que mudou, e agora, ó Espírito Santo, nesta unção, este homem, esta mulher está capacitado agora para experimentar aquela poderosa, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus eu te digo mais uma vez: você é a geração eleita, você é o sacerdócio real, você é a nação santa, você é o povo adquirido por Deus, a propriedade exclusiva de Deus, que Deus te chamou com propósito para se manifestar as grandezas daquele que te elegeu. Em nome do Senhor, toma postura agora de ser o agente de Deus, de ser resposta de Deus para esse tempo, em nome de Jesus. Toma posse agora. Saia daqui para manifestar aquilo que você é e aquilo que você recebeu de Deus. Se o diabo te acusar como alguém cheio de pecados, diga para ele: os meus pecados foram cravados na cruz do Calvário, eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. A vida que eu agora vivo na plenitude do Senhor. Eu vivo na fé. Em nome de Jesus, querido. Eu faço um apelo aqui. Para quem tem um dilema, para quem tem uma situação diante dos olhos, que isso está claro, está tangível, está assim, batendo diante de você todos os dias. Em nome de Jesus, se manifesta. Se manifesta como geração eleita, como povo de Deus, como sacerdócio santo, como propriedade exclusiva de Deus. Se manifesta em nome de Jesus. A tua casa clama, teu casamento clama pela tua manifestação. O que tem sobre a tua vida não é terreno, o que tem sobre a tua vida não é passageiro, o que tem sobre a tua vida é celestial e é eterno. Então se manifesta em nome de Jesus. E dentro de pouco tempo você vai contar isso para mim: pastor, eu tomei posse, eu tomei postura, me manifestei e Deus fez obra de milagre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.